Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos estar fazendo umas análises aqui. Eu vou estar fazendo análise aqui no Nasdaq, no Euro e bora que bora. Bom, primeiramente, no diário do Nasdaq, ele fez aqui a proteção estrutura lá atrásão. Deixou essa região aqui, cara, que é uma região, se eu não me engano, é a POC, tá? Não, não tá aqui. Mas aqui é uma faixa de interesse também. Por isso ele andou um pouco lateral nessa região e subiu. Então, é uma zona de equilíbrio, né? Acabou se tornando uma zona de equilíbrio. E aqui agora ele tá descendo, vai vir buscar essa região provavelmente daqui a uns dias. Inclusive ele bateu num order block aqui, ó, do diário, tá vendo? A gente tem um order block bem aqui, ele chegou. Se a gente pegar lá no 4 horas... Eita, meu teclado tá estragado, pessoal. Ué, oxi. Ah, meu teclado tá estragado, tô tendo que usar outro teclado. Vou ter que comprar um novo agora. Ah lá, ele bateu bem na região de order block do diário. Fez a quebra da estrutura. Exatamente aqui. Ele já tinha quebrado antes a estrutura, só que eu não considero isso aqui muito um topo, um pullback muito válido, até porque a gente tem essa zona de indução aqui, a gente tem liquidez aqui acima desse topo, sabe? Tá vendo que ele fez 1, 2, 3. Ele fez aqui, ó, 1, 2, 3. Então, mesmo tendo um order block aqui, cara, aqui em cima acaba tendo muita liquidez. Muita liquidez pro preço buscar. Inclusive, ele tá caindo meio relutante, tá vendo? Ele tá caindo meio fraco, meio com cara de correção. Então ele tende a subir sim. A tendência é que ele pode subir, tá? Mas é claro, a tendência principal dele é queda. Então, essa mini tendência dele subir, talvez seja só para capturar liquidez. Então ele vem, captura liquidez e cai de novo, entendeu? Assim como ele faz várias e várias vezes, né? Aqui, ó, aqui é um exemplo disso, tá vendo? Ele buscou um order block, aí ele caiu, aí ele subiu de novo, só que aqui ele não capturou a liquidez, ele deixou topos iguais. Teve outros lugares aqui que ele capturou a liquidez, se eu não me engano. Vou pegar no gráfico uma hora. Aqui foi aquele exemplo que eu dei, ó. O preço deixou topos iguais e caiu. Aqui ele já capturou a liquidez desse topo aqui, ó. Só que foi bem, uma captura bem micro. Ele capturou e voltou. Aqui, mesma coisa, tá vendo? Ele caiu, subiu, ó. Caiu, quebrou o fundo, subiu um pouquinho e depois caiu de novo. Isso aqui acabou virando uma zona de indução, tá vendo? Ele foi lá, capturou a liquidez, não contente, ele voltou de novo, deixou topos iguais, caiu de novo. Quem opera aqui topo duplo, fundo duplo aqui fez a boa, hein? Aqui ganhou dinheiro. Aqui mesmo o princípio. Ele quebrou esse fundo, voltou, caiu de novo, ó. Tá vendo? Um, dois. Aí aqui ele até deu uma meio que uma sambada e caiu de novo. Aí ele veio de novo, capturou a liquidez desses topos aqui. Capturou a liquidez e caiu de novo. Bateu no order block, tava bem aqui, ó. E puf, capturou ele. E foi embora. Aí depois ele subiu de. Não, pera, ele caiu, né? Beleza. Aí depois ele subiu de novo. Não conseguiu romper, não conseguiu romper na briga. Aqui já virou um topo de liquidez. Não muito interessante, não é um topo muito forte de liquidez, mas é um topo. Capturou. Entendeu? Então ele vai deixando vários movimentos assim. E esse pode ser um deles, né? Porque não é muito expressiva essa região aqui. Essa região não é muito expressiva pra ele. Entende? Ele não precisou de fazer muita força pra romper, né? Ele deixou só um candle aqui de 1 hora. Já quase rompeu a região inteira. Depois ele veio quebrando. Inclusive aqui ele capturou liquidez, ó. Só que é claro, essa liquidez não é muito expressiva, então por isso que ele não sentiu tanto, né? Mas ele pode vir aqui em cima de novo. Só que se ele vir aqui já capturar a liquidez desse topo e começar a virar pra queda, também não é muito ruim, né? Só que a gente fica num cenário meio perigoso. Agora, se ele continuar só caindo normal, quebrando esse fundo aqui, ó. Na volta a gente entra num order block, entendeu?
Então, se ele continuar caindo normalmente aqui, ele quebra esse fundo. Na volta, a gente pega um trade no choque aqui no minuto. E vai surfando o movimento de baixo, né? Só tomar cuidado com essa região aqui de baixo aqui, porque aqui tem um order block, apesar de não ser a favor da tendência principal, mas tem que tomar um pouco de cuidado, né? Ele pode usar esse order block para se apoiar e capturar a liquidez lá de cima também, entendeu? Então, sem cuidado com o viés, né? Cuidado com o viés, para não ficar enviesado, senão a gente... Viés é o que mais atrapalha, né? E é isso aí, pessoal. Isso aí que eu tenho pro Nasdaq, né? Vamos então pro euro. O euro, ele tá numa região bem lateral. Tá numa zona bem lateral. Inclusive, ele tá deixando fundos iguais. Ele pode querer vir capturar a liquidez dessa região aqui. Só que não é muito boa, porque ele tá bem lateral mesmo. Deixa eu ver no diário aqui. Diário, se eu não me engano, ele fez um BOS, né? Fez uma quebra de estrutura. Ele caiu, subiu e quebrou. Aqui ele fez uma lateralização. Só que, cara, ele tá subindo com uma pressão muito forte de compra, né? A pressão de demanda aqui tá muito forte. Tá mais forte do que a de oferta. Você pode ver que os candles de demanda, eles foram bem puxados, né? Olhar aqui, ó. Foi candle bem puxado, demonstrando interesse na demanda, né? Ó. Já na oferta, foi candles mais relutantes, né? Correções mais fracas. Aqui até deu uma puxada forte, mas depois começou a ser mais fraco, ó, tá vendo? Então, cara, pode ser que ele continue nessa tendência de alta dele, né? Continue nessa tendência de alta, apesar de estar em um posicionamento possível de venda, porque ele tem essa faixa de negociação que ele tocou aqui. Inclusive, ele captura a liquidez desse topo aqui. Então, ele tá meio na briga, sabe? Porque a pressão de demanda é muito forte, vai tudo depender do dia, né? A pressão de demanda tá forte, porém ele tá numa região de oferta. Então vamos ver quem é que briga, quem é que ganha essa briga, né? Se a demanda persistir e meter bala na compra aí, não tem o que fazer. Mas se a oferta entrar em peso, aí pode ser sim um possível movimento de baixa, né? Pelo menos uma correção, porque ele tá bem esticado. Mas mesmo assim a gente tem regiões de compra aqui. Eu tenho uma região aqui meio perigosa para ele, que é aqui embaixo. É um pouquinho perigoso porque ele já tá em cima, né? Então é meio perigoso. Eu acho que eu vou até excluir essa região aqui. Aqui a gente tem uma faixa de negociação que ele pode vir testar futuramente e dar uma compra aí. Tem uma POC bem aqui também, ó. POC dá bem aqui. Então aqui é uma zona de order block, né? Só que tem bastante liquidez abaixo dele também. Então não custa nada ele vir aqui embaixo para depois subir, entendeu? Talvez no diário fique mais nítido, né? Vamos ver. No diário não tá tão nítido, não. É o gráfico de 4 horas. Deixa eu dar uma olhada. O gráfico de 4 horas ele mitigou o order block, mas nada impede ele vir romper, né? Então tudo vai depender de como ele vai reagir nessa região. Se ele começar a se desenvolver para baixo, para queda, apesar de que ele não fez um choque ainda muito expressivo, né? Ele não fez nenhum choque, ele só começou a caminhar de lado. Então, se acaso ele vir entrar muita oferta nele, se acaso entrar muita oferta nele aqui, e ele acabar rompendo essa região, na volta a gente pode até tentar pegar uma venda, né? Ou até aqui mesmo. Depois que ele vir nesse fundo aqui, entrar muita oferta na volta. Se ficar bonito, né? Se ficar bom, se a gente vê mesmo a pressão de oferta, fica interessante. Agora ele pode simplesmente cair aqui, capturar a liquidez desses fundos aqui, porque tá fazendo fundos iguais, entendeu? Essa lateralização ela tá com mais pressão de demanda do que de oferta. Então é meio perigoso, sabe? Eita, deixa eu botar aqui pro 5. Meio perigoso. Mas vamos ficar de olho, vamos ficar esperto. Por acaso ele vir aqui embaixo.
Não tem muita coisa interessante aqui pra gente tentar pegar alguma operação nele, porque tá mais lateral, né? Mas é isso então, é esperar entrar uma pressão de oferta nele. Ele capturando liquidez e stops aqui também não fica tão ruim. Apesar de que não deixou nenhum choque na macro, né? Ele só tá andando lateral mesmo. Então não tem muito o que fazer, né? Se ele cair aqui, capturar a liquidez desses fundos aqui, entrar uma pressão de demanda, ele começar a desenvolver para alta, aí fica interessante. Mas, além disso, a gente tá no meio da briga mesmo. É esperar ele desenvolver alguma coisa. E é isso aí. Vamos ver então o mini índice. Vou pegar o mini índice aqui pra gente dar uma olhada. Eu vou até olhar o Bitcoin também, porque agora eu comecei a operar cripto também, então dá uma olhada no Bitcoin. O mini índice, cara, tá bem nítido aqui um cenário de venda. Ele quebrou esse fundo aqui, apesar de pode ter sido uma captura de liquidez, né? Pode ter sido só uma captura de liquidez. Deixa eu ver aqui certinho. Olha, eita, ele capturou a liquidez desse fundo, começou a subir. E ele tá numa região agora de oferta. Pode ser que entre uma oferta nele agora. Mas até entrou um pouco, na verdade, né? Olha só. Até entrou uma presença de oferta, mas não foi muito boa, não. Tá vendo? Não foi muito legal, não. Depois ele rompeu a máxima de novo. Então, eu acho que, cara, o melhor aqui é seguir esse movimento de alta dele mesmo, tá? Porque ele capturou liquidez, entrou uma presença de demanda muito forte nele, ó. O preço explodiu para alta, corrigiu, já quebrou máxima. Então a tendência de alta para ele, né? Ele quebrou máxima, deu uma leve corrigida, quebrou de novo, aí corrigiu um pouquinho, depois capturou a liquidez, quebrou de novo. Inclusive esse movimento aqui, ó, é um sell side liquidity. Então é uma região de liquidez isso aqui. Se ele vir capturar a liquidez aqui e deixar um choque, ele pode desenvolver um movimento de alta muito bom, né? Mas só se ele vir aqui, só dele vir aqui nessa região aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Só dele vir aqui nessa região aqui de order block, tá vendo? Tem um aqui, tem outro aqui embaixo. Só que eu acho que esse aqui é até um pouco melhor, vamos ver. É, esse aqui é até melhor, ó, porque tem a POC aqui também, entendeu? Aqui já fica muito próximo da liquidez, então se ele respeitar aqui e começar a subir é bom. Aqui ele pode até respeitar por pouco, em pouco, né? Em partes. Depois ele sobe um pouquinho e captura a liquidez, entendeu? Por exemplo, aqui ele pode vir, chegar, fazer um choquezinho aqui e subir. Coisa boa. Mas ele pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Testar, respeitar esse order block aqui, gerar indução para compra e depois ele vir para liquidez, entendeu? E depois ele começar a desenvolver para alta. Então, vai tudo depender de como ele vai reagir nessa região de POC, né? Vamos ver como é que ele reage aí. Mas enfim, o cenário que eu tenho para ele é isso. É ele batendo aqui, deixando um choque, subindo. Ou capturando a liquidez desse fundo, deixando um choque, subindo. Agora, para vender nele já é um pouco complicado. Para vender nele, eu queria ver um cenário onde ele captura a liquidez desse fundo, né? Fecha esse gap aqui. Porque para vender, ele tem que fechar esse gap, não vai ter jeito. Subindo, deixando alguma coisa interessante aqui, ele faz um choque. Aí é um bom cenário para vender. Diante disso é só, né? Ele tem o BOS, né? Então ele pode capturar a liquidez desse fundo aqui ainda. Ele tem esse range aqui para corrigir também, mas aqui não tem nada de interessante para ele. Não sei essa liquidez aqui. E nem aqui fica tão interessante também. Tem um gapzinho aqui, né? Então, o máximo de interesse que ele pode vir buscar é esse gap aqui, fechar esse gap. E capturar a liquidez desse fundo aqui, que é um de 1, 2, 3. Diante disso, só. Gente. Agora vamos lá pro Bitcoin, vamos dar uma olhada no Bit também. BTC USDT. Ah, eu esqueço que esse teclado tá quebrado. Então, galera, no Bit, a gente tá numa região de presença de demanda, né? A demanda tá muito forte aqui nessa região, ó.
no diário. O preço começou a sentir um pouco, mas mesmo assim continua em tendência de baixa, né? Quebrando fundos. Então, agora ele tá numa região bem forte de oferta, né? Desse último range aqui que ele caiu. Vou pegar no gráfico de 4 horas aqui pra gente dar uma olhada melhor. Olha lá, a gente tá numa região bem forte de oferta, né? Eu falei aqui, tem um Fair Value Gap. Tá vendo? O FG que o preço fez um choque aqui no 4 horas, ó. Deixou um choque, voltou, corrigiu essa zona aqui de oferta. Tá vendo? Ele criou uma micro faixa de negociação aqui. Ele sentiu lá e veio caindo. Apesar de que aqui a gente tinha até uma boa faixa de negociação, mas o preço não respeitou, né? Ele respeitou em partes, depois caiu, depois subiu de novo e aqui tá lateral por causa, né, dos feriados e tudo mais. Então, calma aí, deixa eu arrumar certinho aqui. Então agora ele tá nesse Fair Value Gap, ele já fechou inclusive e tocou nesse pequeno order blockzinho aqui que a gente tem bem aqui, ó. Tá vendo? Ele tocou lá e já tá começando a ficar meio lateral de novo. Eu desci lá pro 5. Olha o tamanho do range que ele tá lateral, pessoal. Olha o tamanho desse movimento. Por conta dos feriados, né? Tá fazendo uma distribuição aqui. Pode ser uma distribuição, né, de Wyckoff. Tá deixando fundos iguais, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque se ele deixa muito fundo igual, então ele pode vir só capturar a liquidez desses fundos e subir. Tá vendo como ele já capturou a liquidez do topo, da máxima? Olha só, aqui a gente tem um Buying Climax. O teclado. Esqueça. Aqui a gente tem um Buying Climax. Aqui um Selling Climax. Aqui a gente tem vários STs. E aqui tem um Uptrust. E só até então. Né? Até então é só isso. E ele tá deixando fundos iguais. Mas vamos esperar. Vamos esperar. Ele tá no meio de um range ainda, né? Tá brigando aqui nesse meio aqui. Porém, a presença de demanda tá mais interessante do que de oferta. Né? Porque ele já furou aqui um topo. Tá vendo? Ele tá deixando vários testes aqui nesse topo aqui, ó. E poucos testes no fundo. Ele testou aqui, aqui, aqui e aqui. Só. De resto, foram testes bem... Foram falhas de testes, né? A falha de teste. Tá vendo? Então pode ser que venha uma pressão de demanda aí forte no Bitcoin. Ele romper essa máxima que ele tá, né? Romper essa máxima aí que ele tá. E quem sabe desenvolver um movimento de alta. Pode ser. Mas ele só vai desenvolver se ele quebrar esse topo aqui. E mesmo assim ainda tem liquidez aqui acima desse topo. Entende? Eu tava tentando achar um order block aqui, mas eu não achei nada, não. Mesmo assim tem liquidez acima desse topo. É porque a gente tem topos iguais aqui, entendeu? Então ele pode vir buscar liquidez aqui nesse topo, deixar um choque aqui e cair. Tanto quanto ele pode vir, capturar liquidez, não fazer nada de interessante, cair, encostar nessa zona de negociação e desenvolver movimento de alta. Pode ser também. Nada impede. Mas até então, para o cenário atual que a gente está, se ele continuar desenvolvendo aqui fundos iguais, testando bastante o topo, na hora que ele capturar a liquidez do fundo, pode entrar uma pressão de demanda e a gente comprar. Entendeu? Só que é só se ele continuar desenvolvendo esse cenário, essa visão de compras. Se acaso ele subir de novo, não sentir nada, vir desenvolvendo para baixo. Mas mesmo assim ele tem que ainda capturar a liquidez desse fundo aqui, senão fica muito perigoso, né? Então ele sobe, não sente nada.
sente mais pressão de demanda, de oferta, quer dizer, né? Sente uma resistência muito grande da oferta. Começa a cair. Testa o fundo, não gera nada também. Vê que a resistência da demanda tá fraca. Na hora que ele começar a desenvolver movimento para baixo, a gente consegue vender ele. Mas é tudo questão de espera, porque vai demorar, né? Vai demorar, porque tá ainda construindo a causa. Então vai demorar um pouco. Mas é isso aí, pessoal. Tamo junto. Vídeo um pouco longo, 20 minutos, nossa. Mas é isso aí, valeu e falou. Inclusive, feliz Páscoa aqui pra vocês. Tamo junto. Deixa o like. Acabei de acordar, mano. Cheio de olheira, tá doido. É isso aí, valeu, falou.